Boa tarde. Primeiramente, gostaria de agradecer a professora Karina pelo convite, né, para apresentar essa web palestra e também a presença de todos vocês. Hoje o tema que a gente vai discutir é um tema muito relevante, que é a epidemiologia das doenças bucais no Brasil. Relevante principalmente para os profissionais que estão na atenção básica. Os tópicos que eu vou abordar hoje é a importância da epidemiologia na área de saúde bucal, alguns tipos de estudo que são feitos na área de saúde bucal. Aqui, no caso, nós vamos falar dos grandes levantamentos que foram feitos no Brasil, em especial o levantamento de 2010, que vai dar base para a gente discutir a frequência e distribuição dos principais agravos em saúde bucal aqui no Brasil. E também avaliar o impacto da Política Nacional de Saúde Bucal, que teve início em 2004. Nós vamos também comparar a saúde bucal no Brasil com o panorama global, ver como está essa situação no Brasil em relação ao que é preconizado pela ONU e principalmente avaliar os fatores de risco em saúde bucal que estão presentes na nossa população e comparar também a nível mundial isso. Primeiramente, é importante a gente saber, a gente está falando de epidemiologia de doenças bucais. O que é epidemiologia, né? A epidemiologia é uma área que vai estudar a frequência de eventos relacionados à saúde e também como eles se distribuem na população. Uma coisa importante a gente saber em epidemiologia, que embasa, né, todas as nossas hipóteses, é que os eventos relacionados à saúde, eles não acontecem ao acaso na população. Existe um motivo, por exemplo, para uma pessoa ela ter um sorriso mais saudável ou ela apresentar, por exemplo, cárie. E esse motivo pode ser vários, como a gente pode ver alimentação rica em açúcar, por exemplo. E, mais importante do que isso também, é aplicar esses conhecimentos para controlar os problemas de saúde na população. A epidemiologia, a gente está falando aqui em doenças bucais, mas ela se refere a qualquer evento relacionado à saúde. Então, a gente vai falar também de algumas outras anomalias que não são realmente doenças, mas que também são estudadas pela epidemiologia. E é interessante, a gente falou que isso não acontece ao acaso na população e a gente tem alguns determinantes que são fatores de risco para doenças bucais. E o que a gente observa é que os determinantes sociais têm um grande impacto em saúde bucal. Vários estudos eles mostram, por exemplo, que questões socioeconômicas, né, populações mais vulneráveis, elas têm uma maior predisposição a desenvolver problemas de saúde bucal. Além disso, a gente tem outros problemas que são fatores de risco que não são comuns, não só para as doenças bucais, mas para a saúde em geral, principalmente as doenças não comunicáveis, que é a dieta rica em açúcar, o uso de tabaco, o álcool em excesso, a higiene bucal deficiente e a exposição inadequada ao flúor. E isso, a exposição ao flúor, tanto pouca, né, quanto o excesso que pode causar fluorose. E, às vezes, é uma área muito negligenciada, a questão de saúde bucal, né, em relação a outros problemas de saúde. E, na verdade, no mundo que a gente observa que elas são extremamente relevantes, porque elas são as doenças não comunicáveis mais comuns, elas chegam a afetar mais da metade da população mundial, a gente está falando aí de mais de 3 bilhões e meio de pessoas, sendo que a cárie em dente permanente é a doença mais prevalente no mundo inteiro, afetando mais de 2,4 bilhões de adultos e 486 milhões de crianças apresentam cáries também em dente de tecidos. Em relação à doença periodontal, ela é a 11ª mais prevalente, a severa, que causa inclusive perda dentária. Nós temos algumas condições comuns no mundo inteiro que são levantadas para a saúde bucal, como a cárie, a doença periodontal, o trauma dentário e o câncer, que a gente vai discutir aqui a ocorrência deles aqui no Brasil, além de outros agravos. E no Brasil, né, a gente fez vários levantamentos em saúde, é importante entender o que são os levantamentos epidemiológicos. São estudos pontuais que avaliam como está a situação da saúde da população em determinado momento. Então, é como se você estivesse fazendo uma fotografia da situação de saúde naquele momento. Então, ele avalia muito prevalência, que é a frequência de uma doença na população em determinado ponto do tempo. Isso é extremamente relevante e tem vários objetivos, como eu já disse, conhecer a prevalência e também a severidade das doenças. E sabendo disso, quais são as necessidades de tratamento daquela população. Inclusive, analisar qual o comportamento dessa doença ao longo do tempo. Se ela está mudando, por exemplo, o tipo de população que ela está afetando. Ou se ela vem aumentando ou diminuindo ao longo do tempo. E como ela se distribui. Por exemplo, se ela ocorre mais em populações mais vulneráveis, com nível socioeconômico mais baixo do que em outras populações.
E ela é utilizada para várias aplicações de saúde pública. Primeiro, para subsidiar ações em saúde, com planejamento. Então, a gente faz uma descrição da situação de saúde e tenta avaliar o que está causando isso, quais são os determinantes dessa situação. E, a partir daí, a gente propõe medidas de prevenção e controle para a diminuição da ocorrência desses agravos. Então, o planejamento em saúde ele é importante que seja embasado em dados epidemiológicos. E também, após a implementação da ação, você avaliar tanto como está ocorrendo o serviço de saúde, quanto o impacto dessas ações. No Brasil já foram feitos vários levantamentos. O primeiro ele aconteceu em 86, abrangeu 16 capitais, são somente zonas urbanas, e avaliou 4 populações, população de crianças, adolescentes, idosos e adultos. Em 93 houve também um levantamento, porém ele foi restrito às escolas do SES, então uma população muito restrita, não tão representativa da população em geral. Em 96, ela abrangeu 25 capitais, porém somente a população entre 6 a 12 anos. E aqui a gente tem 2 levantamentos muito importantes. Um que começou a ser planejado em 99, que é o SB Brasil 2003, que embasou muito da Política Nacional de Saúde Bucal, e o SB Brasil 2010, que a gente vai utilizar para discutir a frequência e distribuição dessas doenças na população. As condições pesquisadas no SB Brasil 2010 foram cárie dentária, condição periodontal, traumatismo dentário, oclusão dentária, fluorose e edentulismo, principalmente para avaliar uso e necessidade de prótese. A experiência de cárie ela é avaliada usando um índice que é chamado índice de CPOD, que é a soma dos dentes cariados, perdidos e obturados no indivíduo, que foi proposto por Klein Palmer em 1938. Desde que se sugeriu esse uso desse índice, começou a se fazer realmente vários levantamentos de saúde bucal no mundo inteiro. Para a população, a gente utiliza o índice de CPOD médio, que é a soma do CPOD de todos os indivíduos, dividido pelo número dos indivíduos avaliados. Na ficha do SB Brasil, tem esse campo para preenchimento, que é o que avalia a cárie e necessidade de tratamento. E a OMS, ela classifica o CPOD em vários níveis que vão de muito baixo a muito alto para populações de referência de 12 anos, que é a referência para comparação a nível internacional, e 35 a 44 anos, que é a população de referência para adulto. Então, em 2010, no Brasil, a gente tem aqui a apresentação de um gráfico que mostra o índice de CPOD aqui no eixo Y, por idade das diferentes faixas etárias. Então, a gente tem o CPOD de 5 anos e o CPOD de 12, 15 a 19, que é para adolescentes, 35 a 44, que é a referência de adultos, 65 a 74, que é a referência de idosos. E aqui ele mostra todos os componentes do CPOD, os cariados, perdidos, obturados e cariado obturado. O que a gente observa é essa acumulação do risco, né, ao longo do tempo das doenças bucais. Então, a população de 65 a 74 anos, ela tem um índice de CPOD médio de 27, né, que é muito elevado. A população adulta está com 16, o índice de CPOD, que é considerado elevado pela Organização Mundial de Saúde. E a de 12 anos, que é a referência de comparação internacional, ela já está no índice baixo a moderado. O que a gente pode observar em relação aos componentes é que o componente perdido, ele é elevado na população mais idosa, obviamente. E na população adulta a gente tem um elevado número de dentes, tanto perdidos quanto obturados. Nas populações mais jovens, principalmente do componente cariado. Então, realmente, ocorre essa acumulação ao longo do tempo, maior número de restaurações e também de perda dentária ao longo do tempo. Quando a gente observa por região do Brasil, é algo interessante, porque a gente vê realmente o índice de CPOD no Brasil é de 2,7, é considerado baixo, mas quando a gente observa todas as regiões do Brasil, a gente vê uma diferença muito grande, uma inequidade muito grande. No Nordeste, no Norte, por exemplo, no Nordeste, nós temos os maiores níveis, seguidos pelo Centro-Oeste também, que é semelhante ao do Nordeste. E quando a gente compara, inclusive, os componentes aqui, eles têm um nível, tanto o Norte quanto o Nordeste e o Centro-Oeste, um nível de cariados muito elevado. Enquanto o índice, por exemplo, do Sudeste e do Sul, eles são mais baixos e a gente tem um componente obturado muito semelhante ou até maior do que o das outras regiões. Isso demonstra o maior acesso aos serviços de saúde nessa região.
Mas, ao longo do tempo, o Brasil ele vem tendo uma diminuição do índice de CPOD. Por exemplo, aos 12 anos de idade, em 86, a gente tinha um nível muito elevado, de 6,7, e agora em 2010, que é o último, a gente tem de 2,1. Então, uma diminuição muito grande devido às políticas públicas que foram adotadas nesse período. Em relação à condição periodontal, é utilizado o índice perioditário e o índice de perda de inserção. O índice periodontal comunitário, ele considera sangramento gengival, cálculo e a bolsa periodontal, sendo que bolsas acima de 6 milímetros são consideradas profundas. O sangramento é a condição periodontal mais prevalente na população brasileira, em todas as faixas etárias praticamente. Na população adulta, ela chega a atingir 46% dessa população, diminui na população idosa devido ao edentulismo ser maior nessa população. Mas isso mostra a importância realmente de prevenção, promoção em saúde para evitar doença periodontal. Então, orientação de higiene, uso de pastas com flúor, por exemplo. O cálculo dental, ele também era a segunda condição mais prevalente periodontal na população brasileira. Ela chega a atingir 64% da população adulta. Para a população de adolescentes, ela chega a ser mais alta até do que sangramento, 36%. A bolsa periodontal rasa e profunda, ela não é avaliada da população de 12 anos, isso não é indicado pelo OMS, mas as outras populações de adolescentes, idosos e adultos, ela é avaliada. A bolsa rasa é a mais prevalente, principalmente na população adulta, chegando a cometer 28% dessa população. E a profunda chega a cerca de 7%. Isso mostra uma importância, acompanhamento desses pacientes, para evitar realmente o edentulismo, que é causado muitas vezes por condições periodontais. Em relação ao traumatismo dentário, a população que é avaliada é a de 12 anos de idade, o dente de referência é o incisivo central, porque ele é um dente mais exposto a traumatismo. E, felizmente, a ausência de traumatismo, ela chega a quase 80% da população nessa faixa etária. E mesmo os casos onde a gente tem fraturas são menos graves. Por exemplo, a fratura de esmalte afeta cerca de 16,5% dessa população. A ausência de fratura, a ausência devido à fratura, ela é muito baixa, menor do que 1%, e fratura com exposição pulpar também é menor do que 1%. Mas isso também mostra, que a gente está no caminho certo e tem realmente que orientar as mães em relação ao cuidado com trauma dentário, e como agir nesses casos. Em relação à oclusão dentária, também foi avaliada a população de 12 anos de idade. A maioria ela não apresenta oclusopatia, 62%, e a oclusopatia muito severa ou severa, ela afeta uma população maior, mas mesmo assim com uma prevalência considerável, oclusopatia severa de 11% e muito severa de 7%. Então, isso mostra também, nesse levantamento, a necessidade de se investir também em atenção especializada para tratamento dessas oclusopatias. Para a fluorose dentária é utilizado o índice de GIN, que ele vai de questionável a muito leve até severo. O severo chega a ter hipoplasia de esmalte, alteração do formato. O leve, pequenas manchas opacas. E o muito leve, na verdade, e o leve, opacidade branca um pouco mais extensa. No Brasil, a prevalência de fluorose dentária chega a 16,6%. Mas é interessante observar que em algumas regiões esse valor é muito mais elevado. Por exemplo, na região Sudeste, Sul e Nordeste. Então, por acesso, às vezes, ao flúor ser um pouco mais facilitado nessas regiões, a população acaba sofrendo mais com fluorose. Mas uma boa notícia é que a maioria dos casos são muito leves ou leves. Isso mostra a importância dessas ações de vigilância nessas regiões. Vigilância tanto dos produtos fluoretados, quanto também da água fluoretada, para que evite-se, então, esses casos de fluorose. E o edentulismo é avaliado pela necessidade de prótese dentária, preenchendo-se os campos uso de prótese dentária superior ou inferior e a necessidade de prótese. E ela tanto parcial quanto total.
E observa-se que desde a adolescência, mais de 10% da população necessita de algum tipo de prótese, seja parcial ou total. Sendo que esse valor chega na idade de 65 a 74 anos a mais de 90%. Então, uma necessidade realmente de investimento em atenção especializada para tratamento, para diminuição, né, desses problemas que a gente tem de saúde bucal. E aqui a gente tem uma comparação do SB Brasil de 2003 com o de 2010. Por que isso é importante? Porque em 2004 foi implantada uma nova Política Nacional de Saúde Bucal, que é o Brasil Sorridente, que tem duas importantes linhas de ação. Uma é a reorganização da atenção básica em saúde bucal, com a implantação das equipes de saúde bucal, e também a ampliação e qualificação da atenção especializada, com o Centro de Especialidade Odontológica e os laboratórios regionais de prótese dentária. Isso é muito importante, inclusive uma orientação tanto da Organização Mundial de Saúde, e aqui na América Latina com a OPAS, né, nas Américas, para realmente uma reorientação do serviço para prevenção e promoção com um foco maior na atenção primária para a saúde bucal. Isso tem mostrado resultados muito interessantes. Por exemplo, em todas as faixas etárias, aqui em verde nós temos o ano de 2003, em amarelo de 2010, do índice de CPOD para as diferentes faixas etárias, e o que a gente observa é uma diminuição do CPOD nesses dois períodos, antes e após a implantação das políticas de saúde bucal, da nova política de saúde bucal. Então, isso é algo muito interessante e mostra realmente que está sendo efetivo. Obviamente, isso é mais visualizado nas populações mais jovens, inclusive na população adulta, né, jovem, a gente consegue ver isso muito bem. Na população idosa, por ela estar um tempo maior com risco, a gente vai demorar um pouco mais de tempo para conseguir observar uma diferença maior. Em relação aos dentes cariados, a gente teve uma diminuição também em todas as faixas etárias, considerando 2003 a 2010, principalmente nas populações mais jovens. E aqui, interessante, nas crianças com 12 anos, elas livres de cárie aumentou de 31% em 2003 para 44% em 2010. Então, isso mostra realmente que tem sido efetiva essa política. Os dentes perdidos também, eles sofreram uma diminuição. Aqui, principalmente, que a gente consegue visualizar, como eu já havia falado anteriormente, na população adulta, que diminuiu de 13 para 7 a média de dentes perdidos. Então, já mostra realmente uma melhoria, principalmente por acesso aos serviços curativos. Por exemplo, dentes obturados, a gente vai observar que houve um aumento. Aqui, no caso, nesse slide, houve um aumento substancial, principalmente na população adulta. Então, isso mostra que as cáries que foram detectadas foram tratadas e agora esses dentes são obturados. Então, a gente impede que a doença continue progredindo. Isso a gente observa em todas as faixas etárias, exceto nas mais jovens, o aumento de obturados, exatamente porque a gente tem uma diminuição no número de dentes cariados. Esses dados, vocês podem ver que eles são um pouco antigos, porque o último levantamento que foi feito no Brasil foi em 2010 e espera-se que o próximo seja feito em 2020. Em 2014, existe uma estimativa mundial de CPOD para a idade de 12 anos e o Brasil é considerado de nível moderado para CPOD, está muito próximo de outros países, mas assim, em relação à América Latina, muitos países, inclusive, por exemplo, o Chile e o Uruguai, eles estão com um nível de CPOD muito melhor do que o Brasil. Então, ainda a gente conseguiu um ganho muito grande, mas ainda tem um grande caminho a percorrer. Em relação a câncer, que também é um problema importante de saúde bucal a nível mundial, as estimativas no Brasil para 2018 de novos casos é de mais de 10 mil, sendo uma incidência bruta de 5 casos por 100 mil habitantes. E o que a gente pode observar é que a ocorrência em homens é muito maior do que em mulheres, exatamente por exposição diferencial a risco, por exemplo, a fatores de risco, por exemplo, tabagismo e uso de álcool. Então, nós temos um número de incidência maior, quase o dobro em homens do que em mulheres em comparação. Então, em homens, 7 casos por 100 mil habitantes, e em mulheres, 3 casos por 100 mil habitantes. Isso a gente fala da incidência bruta. Quando a gente faz uma comparação de estimativa mundial, essa incidência ela é padronizada, porque as diferenças de faixa etária em diferentes populações podem a gente ter uma falsa ideia, por exemplo, populações mais idosas, que
onde elas tem uma maior ocorrência de câncer, por exemplo, populações de países desenvolvidos, que a ocorrência de câncer é muito maior ali e às vezes não é verdade. Por isso é importante a gente fazer padronização por idade. E aqui é feita uma padronização considerando a faixa etária mundial. Mesmo assim, o Brasil ele é um país com estimativas de incidência muito alta de câncer bucal. Então, isso mostra que a gente precisa principalmente agir em relação aos fatores de risco e também a diagnóstico precoce. Em relação ao diagnóstico precoce, a gente tem um dado importante sobre estimativa no Brasil, que se estima que ocorram 2 mortes por 100 mil habitantes para esse ano devido a câncer de lábio e cavidade oral, que totalizam mais ou menos 4.316 mortes no Brasil. Ou seja, é um valor elevado, como a gente pode comparar aqui com outros países, é um dos mais elevados da América Latina, e mostra a importância da gente, como cirurgião dentista, realmente diagnosticar precocemente esses pacientes, atuar também na área de prevenção, estimulando o autoexame bucal, para que faça o diagnóstico precoce, então a gente evite esse número de mortes. Mais de 90% dos cânceres bucais, eles estão associados a tabagismo. Então, é extremamente importante também a gente orientar os pacientes em relação aos fatores de risco. Algo muito importante também a gente avaliar são esses fatores de risco em saúde bucal, como eles estão presentes na nossa população. E a dieta rica em açúcar no Brasil, ela é uma das mais altas do mundo. São mais de 100 gramas de açúcar por dia que a gente consome. Isso é mais do que o dobro do que é recomendado pelo OMS. Então, é importante, inclusive políticas públicas, não só de orientação ao paciente, às pessoas, mas políticas públicas realmente para diminuir esse consumo. Por exemplo, taxação, questão de publicidade, inclusive nas embalagens é preconizado que se façam alertas sobre o elevado teor de açúcar em determinado alimento, para que a população esteja ciente, tenha autonomia para decidir realmente com informação se ela deve ou não consumir aquele tipo de alimento. E ainda são alguns problemas, algumas políticas que ainda o Brasil precisa, de fato, colocar em prática. Em relação ao tabagismo, o Brasil ele evoluiu muito bem nos últimos anos em relação a essas políticas, porém ainda a gente tem uma prevalência de 12% da população ainda faz uso do tabaco, isso com estimativas de 2016. Também é um índice elevado, mas não tão alto quanto de outros países, sendo que homens utilizam muito mais do que mulheres, Mais de 16% dos homens utilizam tabaco. E várias políticas foram implementadas no Brasil e que surtiram efeito. Por exemplo, a questão de controle de publicidade, ainda a taxação precisa ser mais efetivada, segundo a OMS, ainda é muito limitado o que é feito no Brasil, mas várias coisas foram feitas, inclusive nas embalagens de cigarro, informando dos riscos do uso desse produto. Em relação ao uso de álcool, no Brasil também a gente tem um consumo muito elevado, de mais de 7 a 9 litros de álcool puro por ano em 2016. Então também esse alerta em relação à publicidade e à taxação para que o consumo ele seja diminuído. Porque principalmente, juntamente com o tabaco, é um grande fator de risco para câncer bucal. Em saúde bucal é importante a gente saber isso, porque a gente pode fazer uma abordagem de promoção baseada em fatores de risco, focados nos sistemas de saúde, nos serviços odontológicos, nos fatores de risco socioculturais e fatores de risco ambientais. Em relação aos serviços de saúde, aumentar os acessos aos serviços. E aí o que é preconizado pelo OMS e pela OPAS é realmente um serviço que um dos princípios do SUS que é com equidade, então, principalmente voltado às populações vulneráveis. E também baseando os fatores socioculturais e fatores de risco ambientais em relação aos comportamentos de risco da população, como higiene bucal, dieta, tabaco e álcool. Porque tudo isso, e todos têm que estar cientes disso, que o estado de saúde bucal, ele prejudica a saúde geral da população e vice-versa. Isso afeta a qualidade de vida. Inclusive, nas últimas avaliações que foram feitas da OPAS, e aí tem um elogio muito grande em relação à implementação do acesso ao flúor na América Latina, que chegou a diminuir mais de 80% da cárie na maioria dos países, realmente você mostrar para a população e para os gestores a importância dessas políticas relacionadas à saúde bucal, para que elas não sejam negligenciadas, porque ela afeta a saúde geral e está muito relacionada à qualidade de vida dos indivíduos.
Então, a melhora nesses indicadores, né, de experiência de cárie, que é o que a gente observa, né, como consideração final de tudo isso que foi apresentado, e muito disso é devido ao resultado das políticas públicas, que são políticas públicas que são preconizadas a nível mundial. O foco na prevenção e na promoção, esse acesso amplo ao flúor para a população, a integração da saúde bucal dentro da atenção primária, a gente tem isso com as equipes de saúde bucal, o aumento dos acessos aos serviços de saúde, principalmente voltado para as populações vulneráveis, e o uso de tecnologias simples e custo-efetivas. O que eles chamam muito a atenção é sobre a técnica de ART, o emprego delas na diminuição, por exemplo, de cárie e evitando que a doença progrida para níveis mais graves, por exemplo, perda dentária. Mas a gente observa ainda um longo caminho a percorrer em relação às desigualdades regionais, inclusive as desigualdades que a gente observa, inclusive dentro da mesma população, numa mesma cidade, e uma grande presença de fatores de risco, né, como a gente falou aqui, do tabagismo, do etilismo e principalmente do consumo de açúcar. Então a gente precisa fazer também uma abordagem em relação a esses fatores de risco. E não abordando só a saúde bucal, mas outros problemas, porque todos os fatores de risco são comuns às outras doenças não comunicáveis, como diabetes, hipertensão, entre outros. E é importante, então, que se faça a vigilância, né, esses grandes levantamentos, né, eles são pontuais, mas é importante que se faça uma vigilância, não só em cima das doenças e outros agravos em saúde bucal, mas também em relação à presença de fatores de risco. Isso é feito, por exemplo, com o Vigitel. E a gente tem a vigilância dentro da Política Nacional de Saúde, isso é muito importante, demonstrando que as avaliações epidemiológicas elas devem ser utilizadas em saúde bucal, que todas as nossas ações, na nossa prática, elas devem ser precedidas de um diagnóstico das condições de saúde e doença na nossa população que a gente está atuando, e que isso deve ser contínuo, então, por isso, exatamente, é uma vigilância. Vigilância é algo que ocorre continuamente. Então, investimento em vigilância de saúde na área de saúde bucal, para que se acompanhe ao longo do tempo o impacto dessas ações. E aí, o fato dela ser contínua é importante para que você consiga identificar a tempo e fazer ajustes o mais rápido possível. E o que você observa que está sendo bem executado, que continue sendo executado com mais ênfase. Gostaria de agradecer a presença de todos. Espero que eu tenha elucidado alguns fatores. Peço desculpa porque alguns dados, infelizmente, a gente não tem tão atualizado, por exemplo, dos índices de CPOD, mas eu acho que abre uma luz para o que a gente observa aqui na nossa população brasileira. Essas foram as referências que foram utilizadas, mas se alguém tiver alguma dúvida ou precisar de indicação de outras referências, eu me ponho à disposição. Muito obrigada, Karina.